Meus amados irmãos, nós começamos uma série denominada Sobrenatural. E esta é a quarta mensagem desta série. As outras 3 mensagens estão disponíveis em nosso site e em nossos canais no YouTube. E eu recomendo aos irmãos que vejam as outras 3 mensagens, caso você não esteve presente ou esqueceu. Para a mensagem de hoje, eu coloquei como título Direitos e Deveres na Adoção Sobrenatural. Nosso texto primeiro e base está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 9. A preciosa palavra do Senhor nos diz assim. Eu vou ler na tradução Nova Almeida atualizada. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus, e se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém. Uma segunda leitura, irmãos, nós faremos no livro dos Salmos. Livro dos Salmos, Salmo número 92. E versículo 10. Salmo 92 e versículo 10. Nos diz assim a palavra do Senhor: porém tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem, derramas sobre mim o óleo fresco. Amém. Ó Senhor, os nossos corações estão preparados para receber a Tua palavra, completa, eterna, insubstituível. Não há nada, Senhor, que possa se nominar na literatura, na ciência, na tecnologia, nas demais ciências do conhecimento humano, que possa superar a Tua palavra.
A tua palavra é insubstituível. E nesta noite, nós pedimos a revelação para que possamos experimentar um crescimento na fé, na graça, no conhecimento. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos que a tua palavra venha com poder de milagres, de prodígios e de maravilhas. Cura, Senhor, enquanto nós recebemos a tua palavra. Traz, Senhor, visões, revelações e novidades, enquanto nós recebemos a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, o grande ponto desta série e deste capítulo 8 do livro de Romanos é que você pode viver uma vida sobrenatural pelo poder do Espírito Santo. E se amanhã alguém for escrever a sua biografia, ou quando for escrever a sua biografia, o título será A Vida Sobrenatural de fulano, de fulana. Porque você foi aquilo que popularmente é chamado um ponto fora da curva, como um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Viver uma vida sobrenatural não é um privilégio para poucos. Viver uma vida sobrenatural faz parte dos direitos, dos privilégios, das prerrogativas de todos aqueles e aquelas que foram adotados e adotadas na família de Deus. Aqui na terra nós conhecemos a adoção jurídica e natural, que é uma grande coisa. Jesus falou: se nós não entendermos as coisas naturais, como nós vamos entender as sobrenaturais? Então nós começamos perguntando: o que é adoção aqui na terra? A adoção é um processo legal pelo qual uma pessoa ou um casal aceita como filho uma pessoa sem laços parentais. E se o adotado tiver mais de 12 anos, é preciso que ele dê o seu consentimento, se aceitando como filho daqueles outros. E se ele tiver menos de 12 anos, esse consentimento é dado pelos pais, ou no caso de uma criança abandonada, pelo juiz da infância e juventude. A adoção atribui a condição de filho ao adotado, com os mesmos direitos e deveres, porém desligando-o de qualquer vínculo com os pais e parentes naturais, salvo os impedimentos matrimoniais, inclusive com a alteração do seu sobrenome, que é o nome de família, e em muitos casos, se for do interesse, a alteração também do nome, tecnicamente prenome, mas que nós chamamos de nome. Então, irmãos, a adoção aqui na terra já é um processo de rompimento. Agora nós estamos falando dos direitos e deveres de uma adoção sobrenatural, porque nós fomos adotados
na família de Deus. O autor aos Hebreus, capítulo 2, versículo 10, diz: ao conduzir muitos filhos à glorificação, convinha que Deus, por causa de quem e por intermédio de quem tudo veio a existir, tornasse perfeito, por meio do sofrimento, o autor da salvação deles. Assim, tanto o que santifica, quanto os que são santificados, advêm de um só. E por essa razão, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Nós fomos adotados na família de Deus. E Jesus é o nosso irmão mais velho. E Ele não se envergonha do meu passado, do seu passado. Ele não se envergonha das vezes que eu tropeço e cai. Ele, o meu irmão mais velho, estende a sua mão e me levanta e te levanta. Quando você está triste, deprimido, quem sabe até atribulado, o nosso irmão mais velho chega perto e nos abraça, e nos aquece, e nos ajuda, e nos levanta, e caminha conosco. Agora, irmãos, ser adotados na família de Deus implica em direitos e em deveres. Vamos ao nosso texto. No primeiro versículo, Romanos capítulo 8, versículo 9, nós vamos encontrar a palavra carne. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. A carne aqui não é o nosso corpo, não é uma parte de quem somos. Aqui a palavra carne descreve a natureza pecaminosa do ser humano, herança de nossos primeiros pais, Adão e Eva, como foi explicitado na pregação de ontem, na nossa ceia do Senhor. Agora, irmãos, há algo tremendo, e eu quero falar para vocês. Toda pessoa ou está no reino da carne, ou está no reino do Espírito. Não existe uma posição intermediária. Não existe um muro em que alguém possa estar em cima do muro. Ou ele está no reino da carne, ou no reino do Espírito. No entanto, isso nos traz assim uma folga muito grande. Pela palavra de Deus, nós entendemos que todo crente, seja ele um crente espiritualmente forte ou um crente espiritualmente fraco, todo crente está no âmbito do Espírito Santo. O crente em Cristo, por uma ação do Espírito Santo, misteriosamente ele é incorporado ao corpo de Cristo, e o apóstolo Paulo mesmo diz que grande é este mistério. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, isso está explicado assim: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Esse corpo, irmãos, que teve início com a morte e ressurreição de Jesus, tem o próprio Senhor Jesus como cabeça. E esse corpo inclui homens, mulheres, jovens,
adolescentes, crianças, inclui todos os salvos e remidos pelo sangue de Cristo. Todos são membros deste corpo. E nós não somos apenas irmãos na fé. Nós somos um só em Cristo. Um só corpo. Ser irmãos na fé não traduz tudo o que nós somos. Aquilo que nos liga, aquilo que nos une é mais do que comunhão. Glória a Deus. Há um esclarecimento de Paulo a esse respeito em Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23, onde está escrito: e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, irmãos, nenhum crente está no domínio da carne, porque ele está no corpo de Cristo. Embora eventualmente nós possamos agir ou reagir de maneira carnal, está escrito que é possível que o justo caia 7 vezes, e 7 vezes ele tornará a se erguer. Porém, meus amados irmãos, pelo poder do Espírito Santo, o crente já foi libertado do poder do pecado. Mesmo esse crente justo, que caiu 7 vezes, o que nós entendemos pela palavra é que o pecado não tem domínio sobre ele. E por que uma pessoa normal, uma pessoa comum, uma pessoa que figuradamente é um vaso fraco, um vaso de barro, porque o pecado não tem domínio sobre ele? Romanos capítulo 6, versículos 6 e 7 responde: sabemos que nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre nossa vida, e dele deixássemos de ser escravos. Pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. A Bíblia aqui está afirmando 2 coisas. Primeira, a graça de Deus nos torna mortos para o pecado. Evidentemente, nós aceitamos a graça e permanecemos com o mesmo RG, com o mesmo CPF, mas não somos mais quem nós éramos, porque a velha natureza foi crucificada com Cristo, e ela morreu, e agora nós somos pessoas novas, temos uma nova vida, novos pensamentos, novo vocabulário, novas palavras, novos sentimentos, novas atitudes, e nós entramos em uma nova existência. Em segundo lugar, a Bíblia está dizendo que os alicerces foram abalados, as prisões foram abertas, as cadeias foram quebradas, e nós fomos libertados do poder do pecado. E isso, irmãos, dá uma grande segurança. Glória a Deus!
para entrar em resistência à tentação, entrar em resistência àqueles três inimigos: a carne, o pecado e o diabo. Porque se você está em Cristo, o Espírito da vida está em você, e você sairá sempre mais do que vencedor. Romanos, no mesmo capítulo 8, versículo 9, diz: vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Glória a Deus! É preciso que nós conversemos com as nossas almas e tornemos as nossas almas cientes que nós não estamos mais na carne, mas estamos no Espírito. Glória a Deus! Porque existem certas reações das nossas almas que não são reações do Espírito, são reações da carne. Mas nós precisamos trazer as nossas almas dentro desse entendimento. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Essa afirmação, irmão, esse se que nós encontramos aqui em Romanos capítulo 8 e versículo 9, ele não é, ou não tem a função de uma condicional. Ele pode ser expresso como desde que. Gramaticalmente falando, este se não é uma condição subordinativa, mas ele é a declaração de um fato. Glória a Deus! Não é se de fato o Espírito de Deus habita em vocês como uma interrogação. É desde que o Espírito de Deus habita em vocês. Porque se você está em Cristo, o Espírito Santo habita em você. Não existe dúvida, não existe pergunta, não existe interrogação, não existe ser como condição. A partir do momento em que alguém aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador, por consequência e desde então, a partir daquele momento, o Espírito Santo entrou na vida dessa pessoa, e a partir daí, você pode crescer no seu relacionamento com o Espírito Santo. E em decorrência do nosso crescimento, do nosso relacionamento com o Espírito Santo, nós podemos ter forças poderosas, tanto no sentido espiritual, como também no sentido emocional. Nós podemos ter forças poderosas, como a força do boi selvagem, e experiências frescas, novas, revigorantes, como ser banhado em óleo fresco. Oh, aleluia! Óleo fresco é aquele primeiro óleo que é espremido sem calor. Aleluia! Óleo fresco da oliveira. Porque, irmãos, a partir do momento da nossa conversão, nós somos introduzidos no corpo de Cristo. É um batismo. Somos batizados no corpo de Cristo, que é a igreja. E o Espírito Santo vem viver permanentemente dentro de você e dentro de mim.
Tanto que em algumas igrejas cristãs, como a Igreja Católica e algumas igrejas evangélicas, o batismo é para a salvação. O entendimento que a nossa igreja, a Assembleia de Deus, tem é que o batismo não salva. O batismo é para os salvos. Aquele que crer em Cristo, no momento em que ele creu, como aquele homem que estava ao lado de Cristo e disse na cruz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse: você está salvo, porque hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Então, meus amados irmãos, o Espírito Santo entra em alguém no momento em que ele aceita Cristo como seu único e suficiente Salvador. O Espírito Santo entra em sua vida naquele momento da conversão e ele é batizado no corpo de Cristo. Então, o Espírito Santo é um residente permanente dentro de cada crente desde o momento da sua salvação. O Espírito Santo não é um visitante esporádico. Às vezes, por uma questão de linguagem, nós oramos, nós falamos: Espírito Santo, me visita. Mas a realidade é que o Espírito Santo não é um visitante ocasional. Ele mora, ele está dentro, é intra, não é sobre. O Espírito Santo mora dentro do crente permanentemente. Então, esse é o batismo no corpo de Cristo, e não há um segundo batismo no corpo de Cristo. A vinda do Espírito Santo não é um processo em duas etapas ou em muitas etapas. Nós vamos olhar mais perto para essa linguagem nos versículos 9 e 10 do nosso capítulo 8 de Romanos. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Então, irmãos, nós estamos no Espírito, e o Espírito vive em nós, e nós estamos em Cristo, e Cristo está em nós. Na salvação, nós estamos unidos com Cristo, e estamos unidos com o Espírito Santo, de uma maneira real. É certo que é uma maneira que ultrapassa, que transcende o raciocínio natural. Mas se for perguntado: é Cristo que habita em nós, ou é o Espírito Santo que habita em nós? A resposta é ambos. Ambos habitam em nós. E é muito interessante, irmãos, que Cristo e o Espírito Santo não são intercambiáveis. Eles não fazem rodízio. Cristo fica uma semana e depois a outra semana é o Espírito Santo. Não. Eles estão intimamente relacionados e estão presentes, os dois concomitantes em nossas vidas. Glória a Deus. O Espírito Santo habita e Cristo habita. E eles são distinguíveis, porque Cristo e o Espírito Santo são pessoas distintas, mas são inseparáveis.
ou como eu gosto de dizer, eles não se misturam, mas se completam. E se completam com o Pai. Glória a Deus! Na Santíssima Trindade. Porque Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu e o Pai viremos e cearemos com Ele. Ficaremos com Ele. Pai, Filho, Espírito Santo habita em nós. Aleluia. Agora, irmãos, vamos olhar para duas coisas poderosas e sobrenaturais que o Espírito Santo faz, que o Senhor faz, e que estão reveladas nos versículos 10 e 11, ambas relacionadas à vida. A vida hoje, aqui e agora, e a vida do porvir, a vida no futuro. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Podemos entender que se Cristo está em você, mesmo que o seu corpo esteja sujeito ao envelhecimento, e é muito simples, vão aparecendo rugas, vão aparecendo pés de galinha, vão aparecendo umas manchinhas assim na mão, o cabelo vai embranquecendo. Então, estamos sujeitos ao envelhecimento e à morte por causa do pecado. Porém, o Espírito Santo vivifica por causa da justiça. O Espírito Santo é vida e vivificará também o nosso corpo mortal por meio do seu Espírito que habita em nós. A Bíblia, meus amados irmãos, ela é sempre realista. A Bíblia não tem pegadinhas. A Bíblia não coloca a sujeira debaixo do tapete para proteger a biografia de A ou B. A Bíblia não é um livro de ilusões, a Bíblia é realista. Então, quando a Bíblia declara que se você confia em Cristo, você está salvo, grandes coisas acontecem com você. Mas a Bíblia está dizendo que o seu corpo ainda está morto pela penalidade do pecado desde o jardim do Éden, que é a morte. E meus amados, nesta terra, os cristãos, os salvos, santos e santas, ainda corporalmente estão sujeitos à decadência do corpo, ao envelhecimento do corpo, à doença e à morte. Todos os corpos, sejam de crentes ou não crentes, todos os corpos estão sujeitos à morte e à decomposição física como consequências do pecado original. Porém, a ressurreição da alma e do corpo dos crentes
ressurreição para a vida eterna em um corpo perfeito está garantida pela presença do Espírito Santo que habita em nós. Eu estou me lembrando de uma ilustração muito simples que os pastores antigos falavam, de uma irmã magrinha com seu corpo envelhecido e consumido pela doença, deitada em uma rede, e ela estava olhando para o chão e dando risada. E alguém chegou e perguntou: irmã tal, por que a senhora está olhando para o chão e dando risada? E a irmã disse: porque esta terra vai receber um corpo velho, um corpo doente, mas no dia do arrebatamento ela vai ter que dar um corpo novo, um corpo perfeito. Glória a Deus! Há uma garantia, irmãos, mediante a presença do Espírito Santo, é uma consequência. A ressurreição é uma consequência. Agora, a presença do Espírito Santo, ela é invisível, mas ela pode ser evidenciada por uma vida controlada pelo Espírito Santo, por temperamentos controlados pelo Espírito Santo. Uma vida sob o domínio do Espírito Santo é uma evidência e é um selo visível de garantia que desde agora a nossa ressurreição está certa. Evidentemente, a cura no nome de Jesus, a longevidade dentro do plano de Deus para cada um de nós, a longevidade que é construída pela honra a pai e a mãe. Porém, mesmo com longevidade, depois todos nós morremos. E até Lázaro, que Jesus ressuscitou, já não está mais entre nós. No entanto, meus amados irmãos, embora os nossos corpos estejam sujeitos à morte, há em nós um novo poder, há em nós um poder sobrenatural, que é o poder da vida pelo Espírito Santo. Nós temos esse poder pela nossa ligação com Deus. Nós estamos, meus amados irmãos, em linha direta com Deus e temos a convicção de uma vida eterna no porvir. Agora, o que nós temos entendido é que a vida eterna começa aqui. A vida eterna não é apenas uma questão de tempo e de espaço, mas é uma qualidade de vida que, pelo poder do Espírito Santo, nós podemos experimentar desde já a vida plena que o Senhor comprou e nos outorga. Eu gosto dessa expressão do salmista, que fala da força do boi selvagem. Oh, glória a Deus. Irmãos, eu tenho visto assim crentes que envelheceram ou não, mas que chegaram nos últimos estágios de suas vidas, com corpos enfraquecidos, doentes, mas com almas fortes
e fortalecendo-se cada vez mais. A enfermidade não lhes traz decadência espiritual. A enfermidade não lhes traz enfraquecimento espiritual. Eles se fortalecem no Senhor e na força do seu poder. E quando eles falam, é com a força do boi selvagem. Aleluia. Agora, a base para tudo isso está revelada no texto que nós lemos. E eu tomo aqui o versículo 10. Se porém Cristo está em vocês, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Da justiça de quem? Certamente nenhum de nós é justo a ponto de trazer essa justiça, de ativar essa justiça capaz de trazer vida. O apóstolo São Paulo diz que toda a nossa ética, toda a nossa justiça não passa de trapos de imundícia, traduzindo, panos de limpar o chão. Então, irmãos, a base dessa justiça é que Deus enviou seu Filho Jesus. E Ele viveu uma vida totalmente justa. E depois morreu na cruz por nós. E agora, a justiça de Jesus é colocada em nossa conta diante de Deus. Então nós cumprimos todas as exigências da lei. Essa é a essência do Evangelho. Nós podemos experimentar uma vida sobrenatural, mesmo sendo homens e mulheres, mesmo sendo seres humanos. Nós podemos experimentar, por causa da justiça de Cristo, uma vida sobrenatural. Então, o Espírito Santo nos dá vida hoje, embora os nossos corpos passem pelo envelhecimento, pela morte e pela decomposição. Agora, irmãos, há um segundo aspecto da vida que o Espírito Santo nos dá. O Espírito Santo dará vida ao meu corpo e ao seu corpo, se nós morrermos antes do arrebatamento, da mesma forma, com o mesmo poder que Ele ressuscitou a Jesus dentre os mortos, o poder vivificante do Espírito Santo. Um dia, o Espírito Santo transformará a mortalidade do nosso corpo na imortalidade da vida eterna, em um corpo ressurreto, perfeito, sem defeito, como o corpo de Jesus. Aleluia. O versículo 10 se refere à vida aqui, e agora o versículo 11 trata do que o Espírito Santo fará no futuro. E aqui está a doutrina central da ressurreição. A Bíblia não ensina que um dia nós seremos fantasmas, que nós vamos flutuar como espíritos desencarnados. Hoje existe a crença, não somente no espiritismo, mas também em outras religiões, na comunicação com espíritos de pessoas que já morreram. E as incorporações mediúnicas. Eu não sei, mas acredito, e eu já deixei de fazer isso há muito tempo,
mas acredito que muitos de nós já assistimos isso em filmes de terror. Queridos irmãos, não existe apoio bíblico para a ideia da comunicação com pessoas que já morreram. Não existe apoio bíblico para a teoria da reencarnação. Reencarnação e ressurreição são dois pontos absolutamente equidistantes, que nunca se encontram, que nunca se tocam. A ressurreição significa a transformação de nossos corpos atuais em um novo corpo, tendo como parâmetro, tendo como modelo a ressurreição de Jesus. Um dia, os nossos corpos mortais serão levantados da sepultura, e o Espírito Santo os transformará em corpos gloriosos, corpos perfeitos, livres para sempre dos efeitos do pecado, para sempre livres do envelhecimento, da decadência, da doença, da dor, da fragilidade e da morte. Aleluia. Agora nos versículos 12 e 13, Paulo tira uma conclusão da verdade que ele compartilhou nos versículos 11, a começar do primeiro. Ele diz, versículo 12: assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. A Bíblia King James diz, portanto. A Bíblia Almeida, revista e corrigida, diz, portanto. Agora, de que, já que é portanto, é porque vem de algum lugar, de algumas verdades que são fundamentos. A verdade, irmãos, é que nós não somos condenados. A verdade é que nós estamos livres do pecado e da morte. A verdade é que nós temos uma vida no Espírito Santo. A verdade é que o Espírito Santo e Cristo estão em nós, e nós seremos ressuscitados dos mortos pelo poder do Espírito Santo. À luz, irmãos, dessas realidades surpreendentes e sobrenaturais, gera para nós uma obrigação. Diante deste conhecimento, eu tenho uma obrigação a cumprir, e você também tem uma obrigação a cumprir. Obrigação significa dívida. Aqui, Paulo está dizendo que nós não temos nenhuma obrigação com a carne. Paulo está dizendo que a nossa dívida com a carne é zero. Mais adiante, Paulo diz o que nós devemos fazer. Então, a primeira coisa é não viver segundo a carne. Como disse, a carne não é apenas o nosso corpo físico, não são apenas os nossos apetites para comer, para beber, ou sexo, mas aqui Paulo se refere à nossa rejeição, à nossa rebelião contra Deus. Então, irmãos, na verdade, como crentes, nós não estamos sujeitos, nós não estamos na carne, mas nós vivemos em um mundo
que é influenciado pela carne. Nós pensamos em Davi para poder dizer que nós já nascemos com uma propensão ao pecado. E à medida que nós vamos crescendo, hábitos pecaminosos são arraigados, porque ainda nós vivemos, apesar de andar no Espírito, nós vivemos em um corpo de morte. Eu li uma ilustração em um comentário bíblico e eu achei muito interessante, e eu transcrevi para que nós possamos ler juntos. Como escravos libertos, que podem por hábito obedecer aos seus antigos senhores, mesmo depois de serem libertados dele, do ponto de vista legal e do ponto de vista posicional, porque nós estamos assentados com Cristo em regiões celestiais. Nós já fomos removidos do império da morte e fomos transportados para o reino do Filho de Deus. Então esse comentarista diz: então nós crentes ainda podemos ouvir e atender a voz daquele nosso velho mestre, a carne, significando, irmãos, que nós somos livres, porém muitas vezes nós nos vemos puxados para os nossos velhos hábitos de viver. Eu não sei quanto aos irmãos, mas quanto a mim, é uma luta constante, porque o velho homem que foi crucificado com Cristo está sempre querendo sair da cruz para assumir os seus direitos, as suas razões, os seus pensamentos, em contraste com quem está morto e sepultado com Cristo. Agora, o que Paulo quer dizer aqui, versículo 13: porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte, mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Eu acho que Paulo está dizendo que quando nós vivemos de acordo com a carne, aqui nós provamos um pouco da morte que um dia nós seremos totalmente livres. Agora, quando nós eventualmente pecamos, como disse o irmão ontem, nós experimentamos uma sensação horrível de distanciamento de Deus, quando nós resistimos ou quando nós anulamos o Espírito Santo. Nós nos afastamos de Deus e nós caminhamos, nos movemos em direção à morte. Vamos entender isso com a ajuda do Espírito Santo. Você é salvo, mas você experimenta a morte quando vive segundo a carne e não segundo o Espírito. O Espírito. Um alcoólatra conhece esse sentimento de morte ao cair na rua. No outro dia, ele está ralado, ele está machucado. E meus amados irmãos, isso é tudo o que nós não devemos fazer. Porque o alcoólatra que caiu na rua, ele se machucou. Porém, outros pecados, resultados da inclinação da carne, não apresenta feridas visíveis, mas apresentam feridas que sangram mais e que doem mais do que um ferimento na carne. Agora, a palavra de Jesus,
é que nós podemos experimentar vida, e vida em abundância. Experimentar uma vida rica, uma vida satisfatória com Deus. E aqui o apóstolo está dizendo que é preciso matar as más ações do corpo. Estamos novamente diante de um paradoxo, que matar traz vida. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele faz um elenco das más ações que devem ser mortas. Ele faz uma lista a partir do versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então essas coisas devem ser combatidas, e devem ser condenadas, e devem ser levadas à morte, através da mortificação da carne. Meus amados e queridos irmãos, a maioria de nós não comete aqueles pecados cabeludos, mas leva muitos pecados de forma casual. Obviamente, fazemos esforços para lutar contra isso, porém, muitas vezes não funciona. Jesus disse algo semelhante no Sermão da Montanha, quando disse que devemos cortar nossa mão e arrancar nosso olho se pecarem. Nós podemos entender das palavras de Jesus que é preciso tomar atitudes e medidas drásticas para matar o pecado. Diferentemente de qualquer outra luta, mesmo aquelas lutas importantes que Paulo se refere, dizendo: estou lutando legitimamente, não como quem dá socos no ar, mas estou lutando legitimamente. Então, quando lutamos, damos soco no oponente nessas lutas. Porém, entendemos aqui que na luta contra o pecado, não é tirar o pecado de combate, não é ferir o pecado. A nossa luta contra o pecado tem que levar à morte, matá-lo. Quando falo em matar, é uma palavra que não soa de maneira agradável ao nosso ouvido. Agora, matar o pecado também é algo que vai contra essa versão light, suave do cristianismo. Mas aqui a palavra de Deus, ela diz que a nossa resistência contra o pecado deve ser descrita, deve ser retratada como uma matança. E a palavra traduzida como matar significa matar alguém. Agora, meus amados, o texto está dizendo que nós não matamos o pecado por nós mesmos. Nós não matamos o pecado
pela força do nosso pensamento, é pelo poder do Espírito Santo. Obviamente, da nossa parte, exige pender para o lado do Espírito Santo. Porém, a obra é do Espírito Santo. Glória a Deus. Agora, meus amados irmãos, o comum do nosso dia a dia é que nós tenhamos uma abordagem mais branda para o pecado. Na medida do possível, e se possível, nós negamos que tenhamos feito algo errado. Quando não dá para negar, nós encontramos uma maneira de terceirizar a culpa. Como nós vimos ontem, porque você comeu do fruto, Adão terceirizou a culpa, foi a mulher. Mulher, porque você comeu do fruto, Eva terceirizou, foi a serpente. E a psicologia, irmãos, nos ajuda a dizer: quando eu fui criança, me trataram mal. Em algum momento da vida, eu fui tratado mal. Eu, na verdade, sou vítima. Alguém que não passou pelo novo nascimento pode reagir assim. Mas todos os que passaram pelo processo do novo nascimento, que morreram e foram sepultados com Cristo, são novas criaturas. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então ele não vai ser um pedófilo, porque ele foi abusado quando ele era criança. Oh, aleluia! Há um desligar da velha vida, das velhas consequências, para o novo tempo. A sua alma precisa saber isso. Os demônios também precisam saber isso. Porque quando eles tentarem justificar um certo comportamento incompatível com a palavra de Deus, você tem a palavra para te defender. Aleluia. Glória a Deus. O que a palavra de Deus e o Espírito Santo estão nos falando nesta noite é que, ao invés de apelar para subterfúgios, nós precisamos pegar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e de maneira impiedosa e de maneira cruel matar o pecado. O pecado tem que ser levado a sério. O pecado não é uma coisa superficial. O pecado não é para ser acalmado, para ser contido. O pecado é para ser morto. E como que eu sei? Olha, meus amados irmãos, nós sabemos que progredimos quanto ao pecado quando o pecado não atrapalha os nossos deveres, quando o pecado não atrapalha o nosso sono, quando o pecado não interrompe a nossa paz de espírito. Tudo isso é um sinal que a mortificação, ela está sendo bem sucedida. Agora, irmãos, essa matança, ela tem que acontecer todos os dias, matando
atitudes, ações, reações, desejos e tudo aquilo que nos afasta de Deus. Isso significa que nós não podemos ser gentis com o pecado. A ordem da palavra de Deus é apontar e atirar e matar o pecado. Não permitir que o pecado continue respirando, que o pecado continue vivo. Então, meus amados irmãos, é preciso matar o pecado. Essa é a primeira parte do nosso texto de hoje. E isso nos dá a certeza, primeiro, que o Espírito Santo está em nós, que embora os nossos corpos estejam em declínio, o Espírito Santo nos dá vida hoje e um dia ressuscitará os nossos corpos. A segunda metade do texto nos fala, a partir do versículo 14, nos apresenta um presente maravilhoso de Deus. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Se você tem o Espírito Santo, se você se deixa guiar pelo Espírito Santo, a realidade é que você é filho de Deus, adotado na família de Deus. Filho de Deus, e ponto final. E ao invés de sermos guiados pelos nossos direitos, pelas nossas razões, apesar de tê-los em nosso patrimônio, em vez de sermos guiados por nossos desejos, pela nossa ira, pela nossa raiva, nós somos guiados pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo vive em nós. E o Espírito Santo nos assegura que somos filhos de Deus e que sempre seremos filhos de Deus, porque uma vez que você é filho de Deus, Deus nunca vai expulsar você da família dele. As pessoas podem não querer você na família de Deus, porém Deus quer você na família dele. Uma vez que você é filho de Deus, você nunca será expulso por ele da sua família. Versículo 15: porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Aleluia. A adoção, adotados da família de Deus, com direitos, prerrogativas, privilégios do Filho natural de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós lemos o texto que diz que Ele é nosso irmão e não se envergonha de nos chamar de irmão. E agora, com esse status, nós podemos dizer, Abba, Pai, Papai, meu Pai. Deus é nosso Pai. A sua parte, a minha parte, é abraçar essa posição como um filho adotivo dele. Eu quero finalizar dizendo, não dê ouvidos às mentiras do diabo, porque ele quer enganar você, para que você se sinta uma pessoa indigna de ser filho de Deus. Eu quero lhe dizer que por mais que você peque, ou por mais que você seja fraco, você é filho.
E você vai sentir o Espírito Santo puxando você para que você venha e se assente na mesa de Deus, na mesa do Pai. Agora, você é filho, e além de filho é herdeiro, e além de herdeiro, co-herdeiros com Cristo. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. Meus queridos irmãos, é preciso que nós deixemos isto de uma maneira muito clara em nossas almas. Nós podemos viver uma vida sobrenatural nesta terra. O projeto de Deus é que você viva esta vida sobrenatural. O diabo não lhe toca nem com o dedo. O diabo não toca na sua casa, não toca no seu presente, não toca no seu futuro, porque você vive uma vida sobrenatural. Ó Senhor, eu peço que esta palavra fique escrita em nossos corações e que ela espanque as dúvidas que são trazidas pelos emissários de Satanás, ora por espíritos malignos, ora por pessoas que são usadas para trazer mensagens de indignidade, mas pela tua palavra santa e pura que nós recebemos nessa noite, nós entendemos a nossa filiação, entendemos a nossa posição na família de Deus. Oh, aleluia! E nesta noite nós sairemos daqui com uma nova disposição espiritual e com uma nova disposição emocional em nossas almas, blindados contra as astutas ciladas do maligno, blindados contra os dardos inflamados, contra as setas envenenadas. Nós levantamos nesta noite a espada do Espírito e entramos em combate contra as forças espirituais do mal e mantemos as nossas posições que o Senhor nos tem colocado. Aleluia, aleluia, aleluia. Completa, Senhor, a obra de libertação que o Senhor tem iniciado em nossas vidas. Nós queremos ampliar o nosso relacionamento contigo. Aleluia. Nós queremos passar para o próximo nível. Nós queremos subir o próximo degrau. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Diga comigo, amém.